Muito boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais um Evangelho. Estudo, da Casa do Caminho, nesses 50 anos de existência, que possamos, nesse instante, sermos inspirados, sermos iluminados por Deus, nosso Pai, e toda a sua equipe espiritual, a nos dar as palavras corretas, adequadas para o nosso estudo da noite. E para hoje o assunto apresentado é referente ao capítulo 18 do Evangelho, que fala sobre a parábola do festim das núpcias. E conta a história de um senhor que estava oferecendo uma festa, uma grande festa, devido ao casamento do seu filho. Então ele mandou preparar todos os animais e todas as iguarias para que realmente o povo tivesse acesso. Só que é muito contraditório e paradoxal, porque no primeiro convite ninguém correspondeu, ou ninguém apareceu, ou ninguém confirmou a presença. Então ele mandou seus servos ir para para outras regiões, e que trouxesse das vilas, das praças, das vielas, de todos os lugares, todos para poder vir participar da festança, do banquete que esse Senhor estaria oferecendo. E, mais uma vez, o Senhor ficou um tanto quanto indignado, porque muitos não estavam ali adequadamente vestidos. E aqueles que não estavam adequadamente vestidos foram realmente lançados e convidados a saírem da festa. Mas, veja bem, como diz textualmente no Evangelho, parece de uma puerilidade, de uma singeleza, de uma ingenuidade muito grande, E daqueles que são convidados para uma festa, para um banquete, e simplesmente não aparecem ou não dão valor. Mas precisamos, em todos os ensinamentos do Evangelho, procurar libertar da letra o espírito. Então a parábola, tendo esse sentido metafórico, precisamos saber interpretá-los. Aliás, é justamente aquilo que aparece no final do texto. Se nós não tivermos a pureza de coração, se nós não tivermos o entendimento e a compreensão do espírito da lei de Deus em nós, no entendimento, na compreensão e na aceitação e na prática efetiva, realmente ainda não entendemos e não compreendemos o sentido espiritual da vida, que foi, por sua vez, o papel de Jesus diante de nós. Jesus foi o portador, o porta-voz, Jesus foi aquele que trouxe e veio ao mundo para dizer-nos para nós da existência do mundo espiritual. Mas o que aconteceu com todos nós? Nós simplesmente não aceitamos, recusamos, perseguimos até e condenamos o indivíduo que estava nos trazendo um verdadeiro manjar, um néctar dos deuses. Por quê? Porque de você saber que estamos aqui provisoriamente numa experiência e que
com o passar do tempo, vamos retornar à casa paterna, que vamos volver, né, a nossa origem, que é espiritual e não terrena, então simplesmente por desconhecer, por não acreditar e não aceitar numa loucura dessa, né, no sentido de que é realmente aqueles que querem subverter a palavra, como todos nós, né? Na verdade, na essência, todos nós subvertemos essa palavra divina, esse conhecimento espiritual, esse horizonte, né, moral, porque não nos interessa, porque não tem cabimento, não tem sentido para nós, porque ainda não estamos devidamente, né, cônscios dessa realidade maravilhosa, né, que o Evangelho nos traz. Então, evidentemente, quem eram os primeiros convidados? Eram os hebreus. Né? Os hebreus que se achavam o povo escolhido, se achavam os primeiros, né? Os primeiros que teriam direito, né, a esse banquete. Mas não aceitaram a vinda do Mestre. É claro que não a maioria, né? Mas os fariseus, os saduceus, simplesmente preferiam continuar no formalismo, né? No rito, na venda das oferendas no templo, do que realmente adentrar, né, a essência espiritual da vida. Preferiam viver do comércio, viver das conquistas materiais. E isso é com todos nós, né? Todos nós somos verdadeiros artífices, né, dessa vida cotidiana. É claro, evidente que o material faz parte do processo. Só que, via de regra, o que a civilização fez? Ela acabou dando total preferência, né, aos bens da terra e desprezando os bens do céu, que é a palavra de Jesus. Né? E por isso que vivemos hoje em dia, né, uma verdadeira tragédia, uma verdadeira pandemia. Né? E todas as consequências advindas disso, porque são escolhas nossas, não são escolhas do Pai. Né? O Senhor ofereceu um banquete majestoso para a humanidade. E a humanidade fez desse banquete uma verdadeira, né, distonia, totalmente divorciado daquilo que o Mestre esperava, que devemos dar, sim, né, importância às coisas da terra, na justa medida do seu valor. Mas não devemos desprezar, na mesma quantidade e mesma intensidade, os bens celestes, porque esses são os verdadeiros. O que nós vivenciamos aqui no planeta terreno apenas são experiências, são vivências, né? É um laboratório de ações e de reações. Mas o que é verdadeiro e essencial para nós, como diz Antônio Saint-Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos. Por isso que temos que fazer as coisas com o coração. Por isso que temos que ser verdadeiros em nossas propostas. Por isso que as emoções, os sentimentos precisam ser levados de forma melhor possível. Porque se não for dessa maneira, não haverá ressonância, não haverá resultado, não haverá aquilo que nós pretendemos atingir. Né? Então, se nós temos essa consciência espiritual, se nós temos minimamente o conhecimento de nós mesmos, no sentido como seres cósmicos,
seres que transcendem a matéria e que vivem provisoriamente aqui, num aprendizado, numa relação profissional, social, familiar, para que venhamos a nos libertar das nossas mazelas, fica muito mais fácil de conduzir o destino do que realmente apegarmos à matéria, à materialidade, de forma excessiva, de forma a que venha nos prejudicar. Então, se essas condições forem atendidas, né, fica mais fácil, fica muito mais fácil de nós sobrevivermos às dificuldades que nós mesmos geramos. A dificuldade não foi trazida pela lei divina para nós, de jeito nenhum. Nós é que estabelecemos, né, os avanços indevidos, né, nas áreas das humanidades, nas áreas dos excessos, e que hoje estamos colhendo os frutos. Então, se imagine um banquete maravilhoso, né, onde todos os convidados podem estar lá para se usufruir e consumir o que está lá, banquetear-se, né? Regatear-se de todos os pertences de forma tranquila e festiva e comemorativa, e sermos, de repente, não mais que de repente, né, condenados por um erro fatal, né, de não entendermos que para adentrarmos o reino da divindade precisamos estar minimamente preparados e protegidos com uma túnica inconsútil, né, que é justamente a sabedoria. A sabedoria que se desdobra, né, na pureza do coração e entender e aceitar a lei no seu aspecto, segundo a letra. Melhor dizendo, segundo o espírito da letra. Né? E é o espírito da letra que nós vamos realmente verificar como é o que é verdadeiro e o que é falso. Como nós sabemos que falso, né, é a porta larga da perdição e verdadeiro é a porta estreita, né, dos desafios. Então, se nós entendermos e compreendermos isso, se nós tivermos e temos essa capacidade de nos desdobrarmos para recuperar e atingir a nossa redenção, então estaremos realmente chegando naquele ponto de maturidade, naquele ponto de maturação. É onde o indivíduo se afasta do vício e se aproxima da virtude. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há evolução. Fora do bom exemplo, do gesto nobre, do despojamento, da transparência, da civilidade, não há futuro para todos nós. Não estamos vivendo justamente uma época de desafio, não estamos vivendo uma época de isolamento, porque normalmente não entendemos o que é um banquete divino. Não entendemos. Porque se tivéssemos entendido, não estaríamos, né, até hoje vivendo o que estamos vivendo, né, através do que? Né, da ganância, da ambição e de todo o seu cortejo, né? Então, se nós não entendemos esse convite do Pai eterno, Criador de todos nós, para que realmente possamos nos atingir um nível de espiritualidade que leve uma boa convivência, que leve um certo grau de confiança e de segurança nas relações sociais, se nós não entendemos isso, então continuamos realmente, né, indo para o lado mais comprometedor do nosso futuro.
né? Porque nós sabemos que essa doutrina ela é maravilhosa nesse sentido, que ela oferece uma visão de futuro. E tudo aquilo que estamos semeando é exatamente aquilo que nós vamos recolher, né, durante a colheita. Se estamos semeando o bem, se estamos semeando a justiça, a caridade, se estamos semeando, é exatamente o que nós vamos colher. Mas como todos nós, como ainda a humanidade, estamos ainda muito na fase inicial da compreensão dessa realidade. Depois de 2000 anos. Depois de 2000 anos de experiência, olha onde, que estágio estamos nós, né? Todas as formas de desajustes, de violência, de criminalidade, de abusos, de ambição, de posse, tudo isso gera um descontentamento. Tudo isso extrapola, né, aquilo que o Evangelho nos pede de moderação, né, aquilo que ele nos pede do que de uma certa forma de convivência que seja factível, que seja possível, né? Porque para mim ser feliz e vós ser felizes, não precisamos de um estar, né, mal e o outro estar muito bem. Não. É só que nós possamos entender a importância desse banquete nupcial, esse banquete celeste. Esse banquete celeste, ele pode atender a todas as nossas necessidades. Ele pode levar o atendimento a muitos que não têm, a muitos que hoje estão à busca de um prato de comida, há muitos que não têm onde morar, há muitos que não têm onde habitar, há muitos que sofrem, né, de solidão, e de dor e de sofrimento. Então, se nós queremos verdadeiramente ser reconhecidos como, né, aprendizes do Evangelho, precisamos dar as mãos, no sentido de ação, porque esse banquete celeste induz a que tenha uma quantidade relativamente grande de pessoas unidas voltadas para o mesmo objetivo, tanto na comemoração como na forma de trabalho. E se o trabalho é único, se o trabalho é voltado para o mesmo objetivo, se o trabalho é resultado da doação de cada um, no sentido de entender que cada um tem um dente da engrenagem, nós não somos a engrenagem, mas somos um dente da engrenagem. Então, a partir do momento que nós entendermos e compreendermos esse processo dinâmico que é a vida em si, e da necessidade de coesão, de unificação, para que o resultado ocorra, então realmente nós vamos ficar muito mais tranquilos e muito mais sabedores e entender com naturalidade o que o Evangelho está nos mostrando, né? Como a vida pode ser uma festa, se podemos entender a mensagem divina, ou como a vida pode ser, né, uma desilusão, quando deixamos de atender o chamado para esse banquete, para essa festa. Então, as leis naturais que Deus estabeleceu e trouxe para nós são verdadeiros tesouros, são verdadeiros, é um festim, né, de núpcias. E é isso que nós queremos de todos vós, né, que tenham o entendimento e a compreensão e aceite o convite paterno com relação a esse convite. E se nós aceitarmos, né, e que não basta só aceitar, mas se verdadeiramente nos, né, entregarmos de acordo com o espírito da lei e a pureza de coração, nós vamos realmente chegar a entender a importância que fora da caridade não há salvação. E, ao mesmo tempo, também entender
que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque nós sabemos que Deus não privilegia ninguém, mas Ele sim capacita aqueles que realmente, verdadeiramente estão em condições de participar e de adentrar a esta festa de núpcias, a esse banquete espiritual, a esse banquete celeste, onde a sabedoria e o amor é uma constante, é muito presente. Por isso, mais uma vez, queremos agradecer a todos vós, que tenham uma boa semana, que possam permanecer na paz do Cristo, que possam ser inspirados, protegidos, né, dessa pandemia, pela vossa entrega, pela aceitação do convite paterno, diante, né, do seu convite magistral para todos nós. Fiquem na paz do Mestre e Senhor Jesus, hoje e sempre. Muito boa noite. Obrigado.